Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 3 de 8 de 2018, são exatamente 14 horas e 5 minutos, e esse é o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje nós recebemos aqui a pré-candidata a deputada distrital, Lisiane Brauner, né? Pré-candidata aí pela rede. Lisiane, muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Uma satisfação tê-la conosco hoje. Satisfação é minha de estar aqui, né, tendo essa oportunidade de conversar com vocês e também com toda a população aí do Distrito Federal, para a gente conversar um pouquinho sobre a realidade do nosso Distrito Federal hoje. Muito bem. Lisiane, vamos começar, eu sempre oportunizo para que o pré-candidato comece a falar quem é Lisiane Brauner. Conta um pouco da sua história para nós, por favor. Bom, então meu nome é Lisiane Brauner, eu nasci no Rio Grande do Sul, sou de uma cidade chamada Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, Viamão é uma cidade muito, muito pobre, né? Então, é uma cidade praticamente dormitório, né? As pessoas trabalham em Porto Alegre e residem em Viamão. Crescimento descontrolado, então, periferia mesmo, então, muito tráfico de drogas, né? Então, cresci ouvindo os fogueteiros e cumprimentando os olheiros do tráfico na esquina, né? Muito, muito assalto, muito homicídio, todos aqueles problemas, né? Também de infraestrutura, esgoto a céu aberto, né? As ruas sem calçamento, enfim. Essa é a minha cidade. Em 1988, eu vim a primeira vez para Brasília, então eu tinha 3 anos de idade, fui morar em Taguatinga, então cresci aí fazendo guerra de mamona com os meninos, né, curtindo as ruas de terra, correndo com ela, né, levantando aquela poeira vermelha. E tenho excelentes recordações, apesar de ter sido uma infância extremamente humilde, né? Então, minha família é uma família que sempre lutou muito para conquistar as coisas que tem, né? Meu pai, na época que a gente veio aqui para Brasília, meu pai ia de bicicleta de Taguatinga até o plano piloto para economizar dinheiro, né? Porque não tinha dinheiro para ficar gastando com transporte. Então, foi uma fase muito difícil. E tudo que meu pai conquistou foi através do estudo dele, e foi isso que ele nos deixou, né? E a minha mãe também, sempre muito batalhadora ao lado dele. Já começou a me alfabetizar quando eu tinha 3 anos, né? E aí, sempre a educação foi o principal dentro da minha casa, né? Tanto para mim quanto para o meu irmão. E perambulei um pouquinho também por Minas Gerais, morei em Belo Horizonte, morei em Governador Valadares. No Rio Grande do Sul, morei um pouquinho em Caxias do Sul também, né? Mas passei a maior parte da minha vida entre Viamão e Brasília, né? Meus pais voltaram para cá depois, quando eu era adolescente, eu vinha para cá. E agora faz 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou definitivamente aqui em Brasília, né, como servidora pública. Então, eu sou formada em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fui a primeira pessoa da minha família a me formar numa Universidade Federal. Depois, eu me pós-graduei em Segurança Pública e, atualmente, estou fazendo a pós-graduação em Gestão Escolar. Além disso, eu fiz 2 anos de Políticas Públicas e 1 ano de mestrado na Sociologia, que eu precisei abandonar para vir aqui para Brasília. Fui professora de Matemática e Física desde os 19 anos de idade. Né? Comecei a lecionar, durante mais 7 anos eu lecionei. Fui professora voluntária no cursinho popular para a população de baixa renda, porque eu acredito que a educação é a única forma que a gente tem de realmente mudar a realidade da nossa sociedade, de trazer esperança para as populações mais carentes. Ajudei a fundar uma associação de moradores, associação de moradores de amigos e moradores de Jardim Universitário, isso em 2012, onde a gente fez um trabalho muito bonito com a comunidade, as pessoas, a gente, através da própria arrecadação de recursos da comunidade, também com algum apoio da Universidade Federal, os próprios moradores construíram uma escadaria, onde era antes um beco, né? Então, esse projeto ficou conhecido até... Foi assunto de trabalho, inclusive, de alunos pesquisadores estrangeiros, né? Foi um trabalho comunitário muito diferenciado. E, na época, eu fui vice-presidente da Associação de Moradores, quando a gente fundou, né? Então, assim, tenho toda uma trajetória de construção de projetos sociais, de atuação junto com a comunidade,
principalmente de acreditar na educação, né? Então, a educação, para mim, ela é a base de tudo. Exatamente. Bandeiras são situações que ocorrem que a educação ela é libertadora, né? Ela quebra muitos grilhões. Lisiane, nós elencamos aqui algumas situações em relação o que está acontecendo na política do Distrito Federal. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, para que você possa compartilhar também, obviamente, com os nossos telespectadores que nos acompanham agora aqui pelo site www.redestação26.com.br. Você pode procurar também baixar o aplicativo, tá? Estação 26, e você pode acompanhar ao vivo a entrevista aí da Lisiane. Falemos a sua opinião em relação, abordamos alguns tópicos e vamos destrinchando ao longo da programação, ok? Segurança pública, qual é a sua opinião que poderia melhorar aqui em Brasília? Bom, a questão de segurança pública, no Brasil em geral, ela é extremamente problemática porque não existe solução simples, né? Então, assim, a gente deixou que a coisa se perdesse de tal forma que não tem como hoje uma solução mágica resolver todos os problemas de segurança pública no Brasil. Então, me preocupa um pouco quando eu vejo as pessoas achando que largar mais armas na mão das pessoas, né, aumentar o número de presídios, enfim, vai resolver o problema por si só, né? Não é assim. Na verdade, a maior parte dos países realmente desenvolvidos, eles justamente estão até fechando seus presídios porque eles não têm presidiários, né? Então, a gente precisa evoluir a um ponto de chegar que nós não precisemos dos presídios, que a nossa população ela seja, né, tão evoluída que a gente não tenha essa necessidade, né? Mas isso é uma caminhada, é um longo processo para a gente reverter, né? Então, assim, mas a primeira coisa que precisa ficar claro é que não existe solução mágica, né? Então, e eu sou instrutora de armamento de tiro e sei que utilizar um armamento ele é muito mais ônus do que bônus, né? Quando a gente utiliza um armamento, tem muito mais ônus que bônus. Especialmente, hoje, os bandidos eles não agem sozinhos, né? Então, normalmente, eles estão acompanhados. Então, a pessoa reagir a um assalto é muito complicado e muito arriscado, né? Então, essa não é a solução. Até porque o problema da violência no Brasil hoje, o principal motivo é o tráfico de drogas. Então, nós temos aí cerca de 60 mil homicídios por ano e entre 60% e 90% desses homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas. Então, nós precisamos urgentemente agir sobre esse problema. E, como todo mercado, o mercado precisa de consumidores, né? Então, nós precisamos agir para reduzir a quantidade de usuários de drogas. Nós precisamos repensar a forma como a nossa sociedade funciona para que isso seja revisto. Então, assim, não existe uma solução de curto prazo. Existe uma solução de longo prazo. Hoje, nós precisamos, primeiramente, blindar os nossos jovens da influência do tráfico de drogas. Então, não existe como a gente falar de segurança pública sem falar de educação, porque essas duas coisas elas têm que andar juntas. Então, nós precisamos ter educação integral. Precisamos implementar a educação integral. Isso pode ser feito através de parcerias com voluntários, parcerias com universidades, parcerias entre as escolas parque e as escolas classe, por exemplo, para disponibilizar, né, a infraestrutura para que esses alunos estejam o tempo integral dentro das escolas. E precisamos avançar para que os alunos saiam do ensino fundamental e cheguem ao ensino médio. Então, hoje, muitos dos nossos alunos ainda não chegam ao ensino médio. E aí isso é potencialmente problemático, porque esse jovem que está fora da sala de aula, ele tem muito mais probabilidade de ser cooptado pelo crime, de ser aliciado pelo tráfico de drogas, do que se ele estivesse na escola. Então, nosso objetivo principal tem que ser deixar esses jovens dentro da escola. E aí, esse jovem estudante, ele, estando, né, dentro da escola, ele vai ter também além de estar em tempo integral lá dentro, ele tem que ter um apoio da estrutura escolar, né? Então, por exemplo, poderiam ter comitês antidrogas de maneira permanente dentro das escolas, né? Então, hoje a gente tem uma lei aí no Distrito Federal que obriga as escolas a fazerem uma palestra sobre drogas uma vez ao ano.
uma vez ao ano não vai resolver o problema, né? Então, a gente precisa ter uma ação que seja permanente dentro das escolas de prevenção, agindo contra todos os tipos de droga, contra álcool, contra cigarro, né? Porque o álcool é a porta de entrada para todas as demais, né? E principalmente contra as drogas ilícitas também. Então, a gente tem que fazer essa orientação do jovem estudante para que ele possa, ao longo do tempo, então, ir já sendo, né, preparado para a vida e sendo blindado contra a ação do tráfico de drogas. Precisamos que os batalhões escolares estejam ao redor das escolas, impedindo que os traficantes entrem em contato com os alunos para aliciar esses jovens. Né? E também reduzindo a violência no entorno das escolas, porque hoje, muitas vezes, os professores e os alunos estão indo para a escola e estão sendo abordados, né? Sendo assaltados. Exato. Então, a gente precisa ter essa proteção especial nas regiões de escola, né? Para proteger os nossos jovens, proteger as nossas crianças. E esses jovens que já estão envolvidos com o tráfico, eles precisam receber um tratamento diferenciado dentro da escola, para que ele possa ter a oportunidade, né, de ser reabilitado para a sociedade, né? Sim. Então, não existe como a gente dissociar essas duas coisas. Com essas ações, a gente já vai reduzir muito a participação dos jovens no tráfico, né? E vai também, então, permitir que essas crianças tenham mais esperanças de uma vida melhor, né? Mais condições de buscar um emprego digno, enfim, e estejam mais protegidas contra a ação do tráfico, contra a sedução que esse ambiente pode trazer, né? Além disso, claro, a gente precisa, sim, né, de mais policiamento nas ruas. A ostensividade ela é fundamental, porque o meliante, né, a pessoa que está ali com uma má intenção, quando ela vê a presença ostensiva de polícia, ela com certeza vai pensar 2 vezes antes de agir. E para isso a gente precisa também ter um investimento na carreira do policial, né, na proteção desse policial também, né? Então, a gente precisa também ter mecanismos de proteger esse policial, inclusive judicialmente, porque às vezes ele responde, né, por determinadas ações diante da sociedade que são parte do seu trabalho. E às vezes ele não é defendido pelo Estado porque ele ganha mais que 3 salários mínimos, então ele não merece defensoria pública, né? Às vezes não tem precisa às vezes arcar com o dinheiro do bolso para se defender. E responder processo por uma coisa que ele não tinha escolha, né? Então, às vezes, é fácil as pessoas condenarem a ação policial. Então, a gente vê muito as pessoas condenando, né? Mas por que ele atirou? Bom, a gente vive hoje numa situação em que a gente precisa entender que o policial, se ele for identificado como policial, ele vai ser morto. Então, às vezes, ele está paisano, ele está fora do seu horário de trabalho, mas ele sabe que se um assaltante estiver agindo e souber que ele é policial, vai atirar nele e vai matá-lo, independente dele reagir ou não reagir. Então, se ele for pego desprevenido e for identificado como policial, ele vai morrer, certo. Portanto, se ele está num ambiente e ele presencia um assalto, e ele vê uma janela de oportunidade de reagir, ele vai reagir. E isso é legítima defesa do policial, mesmo que ele não esteja sendo ameaçado de imediato, né, pelo agressor. Por quê? Porque ele sabe que, se ele perder essa janela de oportunidade de reação, ele pode não ter outra e ele vai ser abordado, vai ser identificado como policial e vai ser morto. Exatamente. Né? Então, a gente precisa ter essa proteção também do nosso agente policial. Hoje, a sociedade condena demais as ações policiais, né? Sim. E não consegue compreender que ele tem ali segundos, às vezes, para tomar uma decisão, né? E isso gera grandes entraves, né? Muitas vezes o policial acaba morrendo com a arma na mão porque ele fica na dúvida se age ou não age, né? Se intervém ou não. Então, essa questão da proteção do policial ela é fundamental, da carreira do policial, do treinamento, porque um policial qualificado, ele também vai ter uma outra forma de agir, né? Então, muitas vezes o nosso policial, ele é um jovem que veio de uma comunidade carente, que veio de uma vivência de violência também na sua vida,
e muitas vezes ele só sabe, né, aquela realidade. Então, a gente precisa ter uma capacitação policial, né, para que ele tenha uma forma de agir que seja muito mais qualificada, tanto na questão de técnica, né, quanto na questão, inclusive, de preparo psicológico para agir em determinadas situações, e sempre, né, levando em consideração que o respeito aos direitos humanos, né? Uhum. Então, a gente não pode defender, por exemplo, que o policial bata, espanque, de forma nenhuma, né? Agora, a gente não pode também querer que, numa situação em que ele precise agir com o uso gradual da força, que ele não haja com força, né? Então, assim, tem que ser avaliada a situação, o contexto. E um policial preparado, qualificado, ele consegue identificar qual é, então, a medida de força que ele vai utilizar para determinada agressão, né? Sem nenhum excesso e também sem ser abaixo do que deveria ser. Exatamente, mas eu penso o seguinte, a polícia, ultimamente, ela tem sido perseguida constantemente por um viés ideológico de alguns grupos segmentados aonde eles apontam o dedo para o policial militar, que muitas das vezes ele não tem a chance de poder se defender da forma que deveria. E o que acontece? Quando não há reciprocidade do Estado em relação aos direitos de muitos dos policiais, o bandido está atirando. Por exemplo, existem casos, inúmeros casos que nós acompanhamos constantemente. Agora, recentemente, foi um policial, né, não demorou muito tempo na UPP, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tiros de fuzil, policiais tombando ao solo e nenhuma sensibilização por parte de grupos que deveriam defender a vida. Né? Eu acredito, por exemplo, que todos tiveram oportunidade. A partir do momento que alguém pega uma arma como forma para poder sobreviver, com certeza não vai ser o melhor caminho. E eu acredito que a educação ela poderia ser feita realmente de forma... O governo investir mais em educação para que nós pudéssemos aí ter um respaldo e que pudéssemos viver em paz. Né? 60 mil mortes ao ano é muito, né? É absurdo. Outra coisa, só rapidamente, lamentavelmente, Lisiane, hoje pela manhã, o Isaac Falcão Chaves Júnior, cabo da Polícia Militar, de 37 anos aqui da Polícia Militar do Distrito Federal, faleceu em um acidente de trânsito, né? O Chevrolet Prisma, que seguia sentido plano piloto, houve um acidente, bateu e, infelizmente, um policial faleceu. O programa Estação Entrevista sensibiliza com a corporação aos parentes e amigos do Isaac Falcão Chaves Júnior. Fica aí o nosso respeito por esse momento difícil. Lisiane, voltando aqui à situação dos tópicos que nós fizemos aqui para você, segurança pública foi debatida há pouco. Né? Você tinha alguma coisa a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não? Eu acho que essa questão de segurança pública é uma grande preocupação hoje que as pessoas têm. Então, nós, como cidadãos, nos sentimos muitas vezes reféns, né, dessa violência. Uhum. E a gente precisa entender, então, o principal quanto mais a gente investir em escolas, menos a gente vai investir em presídios. Exato. Então, assim, essas duas coisas elas precisam andar juntas. Isso. Agora, a gente precisa também defender que exista um sistema de informação unificado entre as polícias, e não só entre as polícias, entre os órgãos de segurança pública em geral, e também com os órgãos de saúde pública, porque muitas vezes vai ser feita essa identificação no hospital de alguém que está sendo procurado. Né? Uhum. E, claro, não existe como a gente acreditar que também que a gente vai conseguir mudar as coisas no Brasil se não houver uma mudança na nossa legislação. Isso. Né? Então, a gente precisa mudar a nossa legislação, ela precisa ser atualizada. Nosso Código Penal ele é extremamente patrimonial ainda. Né? Então, precisamos avançar numa legislação que seja mais moderna e mais preparada para as situações que nós vivemos hoje no Brasil. Né? Então, a outra questão é a questão de investimento em investigação. Uhum. Porque hoje a gente tem uma taxa de resolução de homicídios que é de 8%. Né? E, bom, óbvio que se a gente tem aí a impunidade, né, não é só a questão de que o cara, quando é preso, ele muitas vezes ainda leva anos para ser condenado, aí ainda tem, às vezes, penas brandas e não sei o quê, e, às vezes, vários subterfúgios. Né? Então, a gente tem uma legislação que amarra muito isso.
A gente tem uma ineficiência, né, de todos os nossos órgãos na agilidade de resolução desses processos, mas muitas vezes a pessoa nem chega a ser condenada, porque ela nem chega a ser presa, porque não há uma investigação, né? Então, fora que quando há, muitas vezes existem entraves muito sérios, por exemplo, quando tem crimes de homicídio relacionados ao tráfico, dificilmente alguém quer ser testemunha, né? É verdade. Então, a gente precisa investir nessa parte investigativa também, para que a gente possa ter solução dos nossos crimes. Hoje os crimes de homicídio não têm solução, imagina os demais, né? Então, são poucos os crimes que são realmente investigados, solucionados e levados a termo, né? Isso. Falemos agora sobre educação. Você abordou uma parte, mas da segurança pública tem a ver também com educação, mas eu acho que cabe também, né, acrescentar. Qual a sua opinião em relação ao Distrito Federal? Falemos aqui do nosso quintal, como é que está a situação da educação do DF, mas como todo o Brasil também, isso tem que ser debatido, né? Qual a sua opinião? O que poderia ser melhorado? Hoje, um dos grandes problemas que os professores nas redes públicas enfrentam é a questão da indisciplina. Então, a indisciplina ela atrapalha demais o andamento das aulas. E se nós tivéssemos coordenadores de disciplina que pudessem estar atuando, isso facilitaria a vida do professor e da direção. Porque a direção da escola, às vezes, precisa intervir em situações de indisciplina em sala de aula, deixando seus afazeres e seus objetivos principais para tomar conta de uma ação dessas. Então, acho que seria importante que as nossas escolas investissem na questão disciplinar, porque o professor, às vezes, está tentando ali ministrar a sua aula e não consegue conduzir da melhor maneira a questão da disciplina em sala de aula, né? Então, seria importante a gente ter esse auxílio, né? A maior parte das escolas privadas possuem essa figura de um coordenador de disciplina e isso faz uma diferença. Já trabalhei em escola pública, já trabalhei em escola privada e isso é um diferencial, né? Claro que, bom, a questão de infraestrutura é essencial, né? Então, assim, nós precisamos de salas de aula que sejam, né, ambientes minimamente habitáveis, às vezes, né? Porque, às vezes, tem condições de sala de aula que são impossíveis do professor trabalhar, dos estudantes aprenderem de maneira eficiente, sendo que a precariedade do ambiente não permite, né? Então, tem que ter esse investimento. Outra preocupação muito grande é a questão de creches, né? Então, essa é uma demanda muito séria da sociedade. Então, aqui em Ceilândia, por exemplo, a estimativa é de que mais de 70% das crianças de 0 a 4 anos não estejam sendo atendidas por creches, né? E aí as mães não têm com quem deixar seus filhos, né? Muitas vezes acabam abrindo mão de trabalhar fora, reduzindo, né, o orçamento da família por conta da falta de um local adequado para deixar os seus filhos. Então, esse atendimento de creches ele precisa ser ampliado até para cumprir, né, com os nossos planos nacionais de educação aí, que prevêem, né, essa ampliação cada vez mais dessa educação infantil dos primeiros anos. E ela é fundamental, né? Então, além disso, uma coisa que me preocupa é a questão da qualidade do nosso ensino, né? Então, existem, muitas vezes, maquiagens que são feitas com relação ao IDEB, por exemplo, né? Então, se reduz a reprovação escolar artificialmente, né? Não com qualidade de ensino, mas simplesmente aprovando alunos, né, de qualquer forma, sem o conhecimento devido, para aumentar o IDEB, né? E, ao mesmo tempo, não aumentar a qualidade desse ensino. Então, a gente precisa ter um trabalho de reforço escolar em todas as escolas para atender esses alunos que têm dificuldade de aprendizagem, né? Porque, muitas vezes, a gente trava uma turma inteira, né, e a gente baliza pelo mais fraco, enquanto a gente deveria incentivar o mais fraco a alcançar, né, o nível dos demais, né, através desse trabalho extra-classe. Então, esse aluno precisa de um atendimento especial para que o nível da nossa qualidade ele possa ser elevado. Então, a gente precisa buscar esses padrões de qualidade. E precisa, sim, ter esse cuidado também com a reprovação escolar, mas não simplesmente aprovando o aluno, justamente fornecendo os mecanismos para que ele obtenha
o conhecimento e possa estar avançando com méritos para as etapas seguintes. E a manutenção desse aluno na escola. Então, programas sociais de incentivo para que o jovem permaneça na escola, eles são essenciais. Né? E também a questão do ensino técnico, né? Para que os jovens possam sair com qualificação. Isso. Agora, também, uma outra questão é... Eu encontrei essa semana um jovem, o Guilherme, a gente estava conversando, e ele me falou, concluí meu curso técnico e eu não consigo emprego, tenho 19 anos, não consigo emprego, porque as pessoas não querem me dar a oportunidade sem experiência. Então, o jovem... Hoje a gente tem uma alta taxa de desemprego entre jovens abaixo de 29 anos, porque muitas vezes ele não consegue a experiência necessária e quase todos os lugares pedem experiência. E como é que ele consegue o primeiro emprego? Né? Então, a gente precisa ter programas de incentivo ao primeiro emprego, para que os nossos jovens terminem o seu ensino, né? Sim. E tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Exatamente. É importantíssimo isso. Abordamos sobre a segurança pública, educação. Você que está nos acompanhando agora, estamos falando aqui com Lisiane Brauner, no caso. Ela é pré-candidata a deputada distrital aqui pelo Distrito Federal e estamos abordando temas relevantes, opiniões da pré-candidata em relação à atual vida política do Distrito Federal no que tange educação, segurança pública, mobilidade. Tá? Então, fique conosco, acompanhe, a entrevista está muito boa. E obrigado pela sua audiência. Tá? Em relação agora há pouco, falamos de educação e você emendou no final, já entra no outro assunto que nós estávamos querendo, a geração de emprego e renda. Sua opinião, o que poderia ser mudado? Como você vê essa situação hoje no DF? Nós precisamos cada vez mais incentivar as pessoas a empreender. Né? Então, precisamos ter incentivos para que as pessoas empreendam. E, para isso, precisamos ter linhas de crédito que favoreçam essas pessoas. Sim. Né? Nesse desafio, porque empreender no Brasil é um desafio. Né? E precisamos desburocratizar determinados processos. Né? E também criar formas de assessorar e acompanhar esse jovem empreendedor, principalmente, né, no primeiro ano da empresa. Porque muitas vezes as pessoas iniciam um projeto, iniciam uma nova empresa, e no primeiro ano eles já sucumbem, porque as dificuldades são muito grandes. Sim. Então, projetos de incentivo, né, de assessoramento nesse primeiro ano, são muito importantes, né, de orientação desse empreendedor. Então, esse incentivo, né, e principalmente criação de linhas de crédito realmente que sejam acessíveis e que permitam, então, que novas empresas possam surgir. Então, aqui no DF, a gente vive muito a gente vê a importância dos serviços, né, e o crescimento, né, é importante dos microempreendedores, né, das pequenas empresas, porque vão gerando empregos, né, vai diversificando a nossa economia também. Então, isso é muito importante. Muito bem. Em relação à desburocratização, nesse sentido, qual a sua opinião a respeito disso? Porque muitas vezes o empreendedor, em todas as áreas, né, está acontecendo isso, ele vai buscar um valor X em um determinado banco, o aluguel é caro, aí vai tentar legalizar o comércio e não consegue diante de tanta papelada. Como você vê essa situação, sua opinião em relação a esse assunto? Acho que tem que ser pensado uma forma de simplificar o processo. Certo. Né? Então, de reduzir a quantidade de exigências para que uma pessoa consiga alcançar, e, principalmente, esse trabalho de orientação. Né? Então, muitas vezes, a pessoa chega e ela não consegue a informação que ela precisa para resolver o problema dela. Ou fica naquele jogo, né, de um passa para o outro, que passa para o outro, e aí a pessoa vai buscando inúmeros lugares e não consegue a informação precisa. Sim. Então, a gente precisa evoluir, inclusive, na capacitação dos funcionários que atuam nesses órgãos para que saibam transmitir as informações corretas. Né? Precisa ter um serviço de transparência, com um passo a passo, né, para o empreendedor. O que você precisa para empreender no Distrito Federal? Você precisa isso, as etapas, né, e ter esse auxílio para que as pessoas
consigam compreender o processo, porque às vezes é muito difícil. Então, tenho um amigo que ele é empresário e ele está pagando até hoje algumas questões por conta de que no momento da abertura da empresa ele acabou optando por um sistema que não era o ideal, né, para a empresa dele. E hoje ele está ainda pagando por esse erro do passado, né? Por quê? Por falta de orientação. Se alguém tivesse orientado qual seria o melhor sistema para ele naquele momento, né? Se era o Simples Nacional, enfim, se alguém tivesse auxiliado ele naquele momento, ele não teria tido esse problema. E aí, quantas pessoas passam pela mesma situação de acabarem cometendo erros, inclusive na prestação de contas, na declaração de imposto de renda, porque não tem, às vezes, a orientação adequada de exatamente como proceder. Né? E também os processos são muito complicados, muito intrincados. Então, a gente precisa simplificar esses processos. É isso aí. Desburocratização é tudo para poder o trabalhador, empreendedor, poder empreender e gerar emprego, renda. São 300 mil desempregados e algo precisa ser feito urgente, porque você vê nos sinais, por exemplo, pessoas se virando, fazendo um emprego informal, né? E Brasília realmente está precisando. Uma coisa que também a gente não pode esquecer é que, apesar disso, a gente não pode também precarizar a situação de trabalho das pessoas. Né? Então, a gente teve uma reforma trabalhista aí, em alguns pontos ela foi além da medida do que ela deveria, ela pode precarizar muito as relações de trabalho também. Então, a gente tem que manter esse equilíbrio. Né? É verdade. E também fiscalização sobre as empresas, principalmente, assim, às vezes, grandes empresas, né? Principalmente empresas de terceirização, que, às vezes, utilizam formas bastante arcaicas de trabalho, né? Pressionando, às vezes, obrigando o funcionário a assinar determinados documentos. Então, a gente precisa ter uma fiscalização também para não permitir esses abusos, né? Que às vezes acontecem. Né? O Brasil ainda tem, infelizmente, também um alto índice de trabalho escravo, né? De trabalho análogo ao escravo. Verdade. Então, a gente precisa ter um controle muito eficiente também dessas situações. Né? Então, a questão de fiscalização no Brasil, de todas as coisas, ela precisa avançar muito. E a gente precisa, então, gerar essa questão da transparência. Né? A gente precisa investir em transparência dos processos. Isso mesmo. Agora, um tema, sua opinião em relação ao enfrentamento à corrupção, diante de tantos casos que aconteceram aqui recentemente no Distrito Federal. Você acredita que a Câmara, são 24 deputados e deputadas que lá estão, no caso, e dos 24, 18 respondem processo? Sou eu quem estou dizendo, são os jornais, a Justiça também. Então, então, uma opinião sua a respeito desse assunto. É necessário mudança? É necessário renovação? Haja vista que praticamente Brasília ela não está sendo a capital da esperança. Bom, não tem dúvida, né, gente? Então, a primeira coisa que a gente precisa para mudar o quadro de corrupção é tirar as pessoas corruptas que estão lá. Né? Então, se você sabe que um candidato está respondendo por processo, você já não vota nele. Né? Então, hoje, o problema maior do Brasil é a corrupção. Porque a corrupção é o gargalo por onde está escorrendo o dinheiro público que deveria estar sendo investido na segurança pública, na saúde, na educação, né? Saúde do DF, depois a gente conversa um pouco. Sim, a próxima pauta. Então para que a gente possa ter o dinheiro disponível indo para o lugar onde precisa ir, a gente precisa combater a corrupção. Então, a primeira coisa é esse patrulhamento da própria população no trabalho que está sendo executado pelos seus representantes. Então, nós precisamos ter processos que sejam transparentes, precisamos exigir, né, que os representantes que estão lá, eles ajam com transparência, eles apresentem num site de forma que seja acessível para a população tudo que eles estão fazendo, tudo que está sendo investido, onde está sendo investido, né, de forma que seja clara. Então, precisamos de transparência no processo. Isso. E precisamos que as pessoas participem. Então, não adianta as pessoas votarem em um candidato e depois abandonarem esse candidato, sem acompanharem o que ele está fazendo, no que ele está votando, quais são as ações que ele tem realmente produzido para a sociedade. Então, nós precisamos ter essa fiscalização, que precisa melhorar no Brasil, já começa pelo próprio eleitor fiscalizando
os seus representantes. Exatamente. Cobrando dos seus representantes determinadas ações e, principalmente, não reelegendo pessoas que sejam corruptas, não reelegendo, né, partidos que sejam corruptos. Precisamos limpar, precisamos renovar. E aí, assim, a gente vê um processo que, na minha opinião, é ridículo, de partidos mudando de nome para fingir que são novos partidos, né? Exato. Então, e, na verdade, são as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos, a mesma forma de fazer política, atuando, né, sem fazer a diferença. Uhum. Então, nós temos aí a oportunidade de fazer a diferença esse ano, né? Então, aqui no Distrito Federal, a gente tem aí, a rede tem excelentes nomes aí que estão se colocando diante da população, né? E também pessoas que fazem a diferença. Por exemplo, um dos nossos parlamentares hoje é o Chico Leite, que é um dos deputados distritais aí que não está envolvido em escândalos de corrupção, certo. Não responde por nada, é um defensor aí da transparência, uhum. que é pré-candidato ao Senado. Uhum. Né? Então, nós temos, em nível nacional, a Marina Silva, que também é uma pessoa que passou por ministério, passou pelo Senado e passou incólume tudo isso. Né? Então, é uma pessoa que também, acima de qualquer suspeita, não responde por nenhum processo. E a gente tem que buscar conhecer mais sobre essas pessoas, sobre ficha limpa, exigir a ficha limpa, né? Dos nossos candidatos, para que a gente possa realmente tomar decisões acertadas e renovar a política. Vamos renovar mesmo, né? Então, assim, colocar pessoas novas, com ideias novas, com capacitação técnica, tá? Então, assim, essa exigência de capacitação técnica para os cargos públicos, sejam eles quais forem, é essencial. Não basta. A gente tem que acabar com essas indicações políticas, uhum. né, dentro do serviço público, isso sendo utilizado, né, para obter vantagens, para fomentar a corrupção. Não, vamos incentivar que as pessoas alcancem os degraus por mérito. Né? Exatamente. Então, exatamente. O combate da corrupção também se faz necessário parte da população. com certeza. Aquelas lideranças que chegam oferecendo R$100, telha, denuncie ao TRE, ou chame a polícia, de preferência, porque não é possível jogar com a vida de 3 milhões de brasilienses a troco de lata de cerveja, carne, telha ou qualquer outro benefício. Vamos começar a ter consciência de que lideranças não representam a política do Distrito Federal e que o dia 7 de outubro você faça a sua escolha de forma responsável, escolhendo pessoas. Pesquise, o Google está aí para isso. Você pode digitar o nome da pessoa, verifique se é ficha limpa, faça a sua escolha. Não aceite vantagens, porque isso depois vai ser o remédio que falta no hospital, o atendimento precário, entre outros dos inúmeros serviços que estão deixando a desejar para nós brasilienses há mais de 20 anos. Então pense com calma, fique tranquilo e faça a sua escolha de forma responsável. É isso aí. 2018 é a hora da operação Lava Voto. Exatamente. Então, não venda o seu voto. Não deixe, né, se seduzir por oferta de emprego, por uma oferta de algum benefício financeiro momentâneo agora, mas pense na coletividade. Né? Nós precisamos pensar na coletividade. Precisamos de representantes que estejam lá não para defender os interesses de determinados grupos, mas representantes que estejam lá pensando no bem de toda a população brasileira, no caso aqui do Distrito Federal, de toda a população do Distrito Federal, independente de classe social, independente de qual região da cidade que ele esteja morando. Então, nós precisamos pensar na coletividade. Lisiane, agora o tópico o último, né, no caso, vamos abordar, porque os demais você fez explanações pertinentes e caíram uma na outra de forma clara para todos nós que estamos acompanhando aqui pelo Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Saúde do Distrito Federal. Bom, gente, complicado, né? Não é novidade para ninguém aí. Estamos sorrindo para não chorar, viu, gente? Isso não é novidade para ninguém aí que a saúde do Distrito Federal está numa situação realmente caótica, né? Então, nós precisamos urgentemente rever a forma como nós estamos agindo com relação à saúde pública aqui no Distrito Federal. Então, pouco tempo atrás, fui com uma amiga minha na UPA de Ceilândia, ela passando muitíssimo mal, não conseguimos atendimento na UPA, só estavam atendendo categoria de risco vermelho.
Entrei em contato com a UPA de Samambaia, entrei em contato com Taguatinga, nenhum atendendo se não fosse risco vermelho. Aí eu até brinquei com ela, eu disse, olha, não te preocupa, quando tu estiver convulsionando de febre, a gente volta que, de repente, eles te atendem, né? Então, assim, é inconcebível que a população busque o serviço de saúde e não encontre. Né? Então, a categoria da saúde também reclama muitíssimo por causa da falta de infraestrutura. Né? Então, às vezes, o funcionário está lá, né? Os técnicos, os enfermeiros, e eles não têm material para atender. Né? Então, esse investimento na infraestrutura mínima, ele é fundamental. A gente precisa também investir na questão preventiva, nessas unidades de saúde da família. Isso é fundamental, porque a gente esteja acompanhando, né, que problemas como diabetes, como hipertensão, possam estar sendo acompanhados pelos agentes de saúde, diretamente nas famílias, que as mães estejam sendo orientadas a respeito da importância da amamentação, da vacinação. A gente está com um assustador movimento aí de pessoas anti-vacina, gente. Então, a gente precisa que as pessoas percebam a importância da vacinação. Né? Então, esses agentes de saúde estarem atuando maciçamente junto à comunidade para estar trabalhando principalmente na prevenção. Só que, para isso, as unidades de saúde precisam estar completas. Né? As unidades básicas de saúde precisam estar com as suas equipes completas. Então, precisa ser feito concurso público, precisa ser cobrada, fiscalizada a presença dos médicos, né? no atendimento nas unidades de saúde. E precisamos, então, rever essa forma de gerir a saúde também, questão dos nossos hospitais, a precarização dos nossos hospitais. Então, esse investimento em saúde aqui no Distrito Federal, ele é prioritário. Né? Então, eu acredito que os próximos gestores que vierem a assumir têm que colocar a saúde do Distrito Federal como prioridade. Né? Para que a gente possa verificar avanços, tanto na parte de prevenção, quanto realmente nessa parte do atendimento de urgência, de emergência, de medicação, de alto custo, né? de cirurgias. Né? Então, a gente precisa avançar. Né? Então, os tratamentos de alta complexidade. Né? Então, hoje, a população mais carente não tem acesso, nem às vezes fica meses esperando por uma cirurgia de um tratamento de câncer, por exemplo. Né? Então, isso precisa ser avançado. Né? Eu tenho uma amiga que a avó dela quebrou o pé, ficou no hospital de base mais de 10 dias, foram 12 dias, e não precisava de cirurgia, não fizeram a cirurgia, só botaram um gesso, mandaram ela para casa e tchau. Depois de 12 dias dormindo no corredor. Né? Quer dizer, uma situação inconcebível, a gente simplesmente não pode aceitar que, pagando os impostos que a gente pague, a saúde esteja nesse estado né, de caos que se encontra hoje. Pois muito bem, eu quero te agradecer pela presença aqui no Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Gostaria de convidar você para voltar novamente, para que possamos debater Brasília. Queria deixar um recadinho antes aqui. No dia 23 de agosto, haverá um jantar em prol do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Né? Ajude a nossa causa e adquira o seu convite. Você pode ligar no número 996330027. 996330027. Procurar o Yelton. Você pode reservar sua mesa, o ingresso custa R$ 70. É um evento social. Tá? Então, algumas pessoas que estão sendo convidadas, no caso, não se preocupem, porque é um jantar social, não tem absolutamente nada a ver com política. Tá? Então, faça a sua reserva, alugue a mesa aí, ou pague o jantar para o teu amigo que você está devendo aí, ó, uma excelente oportunidade de fazer novas amizades, né? E conhecer um projeto social de extrema relevância, que é o Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o INDICA, no caso aqui em Ceilândia, tá? Presidido aí pela Márcia, tá? Então, desde já eu quero agradecer a todos vocês. Antes, eu queria que você deixasse um recado para quem está nos acompanhando agora. Bom, gente, 2018 é hora de mudar, né? Então, pesquisem, leiam,
conheçam. Então, nós muitas vezes estamos afastados da política por conta de ter um nojo da coisa como está acontecendo. Eu mesma passei muitos anos longe da política partidária, resolvi ingressar esse ano em partidos porque, né, simplesmente não dava mais para ficar em casa aceitando as coisas que estão acontecendo sem fazer nada. Então, eu acredito no amor ao próximo acima de todas as coisas, né? Então, o amor a Deus e o amor ao próximo na nossa vida, eles são fundamentais. E por esse amor ao próximo, eu não posso aceitar que as coisas estejam acontecendo como estão, que as pessoas estejam buscando saúde e não estejam encontrando, que as pessoas estejam, né, tendo seus filhos assassinados, que as famílias estejam sendo, né, destruídas pelo tráfico de drogas e que nós estejamos parados assistindo essas coisas acontecendo. Então, eu conclamo todos vocês a conhecerem política, porque somente uma população que tem conhecimento é capaz de se proteger contra os vilões que tentam destruir as instituições em seu benefício próprio. Então, peço que vocês entrem nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, só botar lá Lisiane Brauner, e vamos, então, conversar, discutir sugestões de como a gente pode melhorar a nossa cidade, o que nós, como cidadãos, podemos fazer para melhorar a nossa cidade, né? Que a gente não chegou a falar questões de mobilidade, de acessibilidade, que são questões também que me afetam bastante, né? Então, se vocês entrarem lá no meu YouTube, Lisiane Brauner, vocês vão ver, eu fiz um vídeo passeando de gesso, aí eu andei quebrando o pé pelas ruas, pelo metrô, mostrando as dificuldades de acessibilidade para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Então, assim, são muitos problemas que nós temos e temos muitas pessoas inteligentes com capacidade para encontrar soluções para esses problemas. Então, convido vocês a ajudarem nisso, porque quanto mais horizontal forem os processos, quanto mais cabeças pensando, mais fácil a gente vai conseguir resolver os problemas. Não basta também a gente esperar que o Estado resolva tudo para a gente. Nós temos que agir como cidadãos, fazer a nossa parte na cidadania, né? Precisamos ser honestos, todos nós, né? Então, não adianta nós exigirmos que os governantes sejam honestos e nós, na nossa prática, estarmos ainda fazendo, né, gatonete e aceitando uma série de irregularidades na nossa própria vida. Então, nós precisamos consertar a nossa vida, termos um posicionamento ético, um posicionamento correto com relação a tudo e aí transmitir isso para a sociedade em geral, através do nosso exemplo, através das nossas decisões, inclusive na hora das eleições. Então, é isso. Um grande beijo e um grande abraço para todos que estão acompanhando, né? Então, sigam aí as redes sociais Lisiane Brauner e conheçam mais também da Rede Sustentabilidade, que é um partido que vem com um pensamento diferente, né? Eu me filiei à rede por conta da forma diferente, forma horizontal de trabalho, com defesa da equidade, né? Então, os porta-vozes é sempre um homem e uma mulher, de gerações diferentes, que é para a gente defender, né, a equidade dos processos. Precisamos de mais mulheres na nossa política. Temos as mulheres são maioria da população, mas são uma minoria política. Então, o Congresso tem menos de 10%, né? O Congresso, não, a Câmara Federal hoje tem menos de 10% de mulheres. A gente precisa ter mais mulheres dentro da política. Então, meu convite a todas as mulheres aí, vamos conhecer política, vamos participar dos processos de decisão da nossa sociedade e vamos transformar a nossa sociedade. Então, esse é o convite que eu faço para todos os cidadãos do Distrito Federal. Vamos conhecer política, vamos fazer política, mas política de verdade, não essa politicagem, não essa podridão que a gente tem visto no nosso país. Vamos renovar, vamos trazer honestidade, ética, transparência, trabalho árduo, trabalho sério e muito amor, né? Porque sem amor nada disso vale a pena. É isso aí. Olha só, quero agradecer a vocês que ficaram até agora conosco. Foi o recado de Anjuli. Não falou sobre mobilidade, mas você vai voltar aqui, tá? Na convidada já temos, já vamos marcar, vamos deixar agendado. Quero agradecer a vocês pela audiência, tá? E fica o recado para que nós possamos fazer a melhor escolha em outubro. Então, o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportuniza pré-candidatos a baterem um papo com vocês, a comunidade, a sociedade do Distrito Federal. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Tchau, tchau. Obrigado.